sobre profecia. E dentro da explicação que nós trouxemos aqui, se alguns dons espirituais, se eles foram cessados, né? E aí, com base no que a gente ministrou, eu queria perguntar a você que de repente estava aqui, né? E aí, na sua visão, o dom de profecia foi cessado? Diz para mim, com base no que a gente estudou. Não faltei na aula, não ouvi nada. Foi cessado. E aí, como foi? Ano passado só calvinista, ele vai achar. Eu acho que não, né? Acha que não? Não. Então, vamos lá para a gente recapitular, né? Eu vou fazer isso para a gente estar alinhadinho. Então, o que aconteceu com o dom de profecia? O dom de profecia ele tem um tipo de entendimento a partir do momento que ele surge, né, através da vida dos profetas, que é o assim diz o Senhor. Então, o que era que acontecia no passado? Os profetas falavam exatamente o discurso de Deus. Aquilo que Deus queria dizer à humanidade, ele falava através dos profetas. Então era como se fosse, né, na língua portuguesa, 2 pontos, abre aspas, e aquilo ali é a mensagem de Deus. Esse tipo de atuação cessou. Hoje, nenhuma pessoa, ainda que exerça a profecia, ainda que exerça o dom de profetizar, o faz em sua totalidade. E aí, qual é o entendimento? No Novo Testamento, todos os textos que nós trabalhamos, as cartas paulinas, as referências do próprio Cristo, quando traz a ideia de profetizar no Novo Testamento, não traz essa ideia de falar o discurso de Deus, mas traz uma ideia de falar um discurso influenciado. E aí a gente trouxe um conceito, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo faz menção de um poeta pagão, grego, Epíteles. Ele diz o seguinte: assim como ele profetizou, e aí usa essa expressão de trazer claramente que alguém sob influência externa faz o discurso. Qual é a mudança significativa? A mudança significativa é quando hoje nós usamos, ainda que seja direcionado por Deus, nós fazemos como parte de uma totalidade do nosso discurso palavras divinas. Então assim, é sob influência, mas não é todo o contexto, não é toda a mensagem. É possível, por exemplo, eu dei exemplos aqui na própria aula, que uma pessoa seja de Deus, seja uma bênção nas mãos do Senhor, mas que na entrega do discurso dela, ela fala algo que contém a mensagem de Deus, mas ela também se permita falar algo dela. E é por isso que a mensagem bíblica neotestamentária é: examine tudo e retende o que é bom. Se retende o que é bom, é porque existe o ruim também, existe o que não é bom, e esse tem que ficar de lado. E aí eu fui dando mais exemplos para facilitar. Por exemplo, um altar, é possível que numa mesma ministração, vamos colocar de meia hora, o pastor por diversas vezes entregue parte de um conteúdo divino, mas entregue também algo dele, algo, de uma mensagem por empolgação, eu citei aqui, por exemplo, Deus mandou te dizer, não é que nós não acreditamos nisso, então Deus mandou, glória a Deus por isso, mas de repente a igreja deu um glória a Deus, o sujeito se sentiu motivado por isso, aí ele vira glória para você, aí Deus já não disse isso, então assim, isso não acontecia no tempo bíblico do Antigo Testamento. Ele dissesse, assim diz o Senhor, sai da reta. Era o Senhor que tinha dito, pronto, acabou. Então, nesse sentido, o dom de profecia cessou em sua natureza, não sendo mais como era antes. Ele continua existindo, mas agora com uma nova compreensão e entendimento. Amém? Até aí? Então a gente vai seguindo. A diferença que existe, na revelação espontânea, tornava a profecia diferente dos outros dons. Se a profecia não contém as palavras do próprio Deus, então de que se trata? Em que sentido ela vem de Deus? Aí entra o contexto que nós falamos hoje sobre influência. Hoje, na matemática, a gente estuda uma situação que é
contém e está contido, né? É mais ou menos essa mesma ideia, né? Então, no meu discurso contém a palavra de Deus, está presente ali, mas você tem que pensar, né, o que é de Deus e o que não é, o que pode ser por influência. Por exemplo, existe uma situação muito caótica em muitas mensagens, é quando a gente chama o púlpito de um púlpito contaminado. A depender de qual é a relação da pessoa com a igreja, o momento que se vive, o sujeito vai lá para cima e traz um discurso, né, enviesado com aquilo. Então você imagina, está um clima tenso na igreja, as pessoas estão meio que sem conversar, vem um discurso lá de fel, né? E não necessariamente foi um discurso que Deus mandou. Não significa que Deus não possa trazer um discurso de juízo, né? Mas a gente precisa ter essa separação e entender, não, isso aqui foi de Deus, isso aqui não foi, isso aqui é influência. Essa influência, ela é tão ampla que ela pode ser inclusive uma influência do mal, né? Porque uma pessoa influenciada por qualquer fator externo o faz a partir dele. Então, por exemplo, é possível que você tenha um discurso, e aí eu sei que os irmãos vão falar, mas peraí, pastor, de uma fonte boa não pode jorrar, né? Nós não estamos falando da natureza da fonte, nós estamos falando de um discurso que passa pela ideia de que nós somos carne, de que nós somos tendenciosos. Se eu fosse dizer que uma vez regenerado por Cristo, a partir de agora só é produzida em mim coisa boa, aí a gente dizia, não, de uma fonte assim não pode lá. Mas não, a gente sabe que a nossa natureza pecaminosa dá luta para assumir o trono da nossa vida, e é por isso que a gente tem que vigiar. Então é possível, aqui eu quero que você tenha muita atenção nisso, é possível que o mesmo discurso temporal, cronológico, traga coisas por influência humana, traga coisas por influência divina, traga coisas por influência diabólica, no mesmo discurso. Então o perigo é muito grande, a gente não consegue dizer assim, começou, quem foi lá para frente é o pastor Jansen, então pode escrever tudo. Não. Por isso que outros dons espirituais da igreja são importantes. Por exemplo, discernimento de espírito. Mas isso aí é de Deus, isso aí eu não recebo não. Tem dia que eu estou numa celebração, a Daiane está do meu lado, e Daiane, né, faz uma leitura corporal, faz uma leitura minha muito rápida, né? Então ela vira para mim e fala, mas você não está gostando não? Eu falo, deixa ele ir até o final, talvez tenha alguma coisa boa, né? Porque assim, na hora já está com... E não é a pessoa, não é um critério pessoal, não vou com a cara dessa pessoa, não recebo. Mas é porque você precisa entender qual é a motivação. Por exemplo, se eu sei que tem uma briga interna acontecendo entre duas pessoas no dia a dia da igreja, uma vai para lá e traz um discurso que você fala, nossa, olha, está dando uma catucada no irmão. Como que você está aqui e recebe isso? De repente o outro que não sabe da confusão, glória a Deus, amém, né? Então, mas se você tem consciência de, não, peraí, está usando a plataforma para uma coisa errada, não é para isso, né? Ficar dando recado para os outros, né? Tem nada a ver com isso. Então daqui a gente já traz esse entendimento. Dom de profecia cessou? Não, ele não cessou, mas ele teve uma mudança radical acerca de como ele é vivido no dia a dia da igreja. Agora não é mais por todo o conteúdo vindo da parte de Deus, mas agora sob influência externa.